No vídeo anterior eu falei que eu decidi então pegar minhas férias deste ano de 2025 e fazer um tour por alguns lugares na América do Sul que eu já tinha planos de fazer e incluir outras rotas. Tudo isso em uma mochila de 40 litros, que era o suficiente para poder me deslocar bem tranquilo, sem ficar arrastando mala, porque não faria sentido. Bom, Decathlon foi a minha loja de referência, porque é uma loja que eu sempre busco referências de coisas que eu quero fazer e estava dentro do que eu conseguiria acessar no momento que eu planejei fazer a minha viagem. Existem outras milhares de lojas que você consegue fazer aí as suas compras para seus mochilões ou campos ou o que você quiser fazer. Então eu decidi, vou pegar neve, vou precisar de uma jaqueta, mas que jaqueta que eu vou usar, como eu escolho. Pesquisei muitos vídeos na internet, é muito difícil as pessoas falarem exatamente o que você precisa, e aí você precisa ficar tentando fazer algo com o que você vai ouvindo, porque é a primeira vez. Fiz a minha lista, fiz a minha compra e vou mostrar agora para vocês como que eu fiz. Essa mochila foi o meu amor à primeira vista, mas infelizmente ela passava alguns centímetros e eu não quis arriscar. E aí na própria loja tem uma cabine de teste que vai ficar lá em cima da cabine do avião, então você compra a mochila exatamente nessa medida, já que você não vai despachar bagagem, que foi o meu caso. Então eu fui por essa outra opção que tinha exatamente as medidas indicadas na cabine. Fiz o teste, gostei, parecia perfeito na lombar, amarrava perfeito. É importante que a mochila tenha essa segurança no peito e na cintura. Como você vai colocar muito peso e você vai carregar isso às vezes por muito tempo, é muito importante que você tenha segurança dessas amarrações para que você tenha uma viagem tranquila. Coisas para você ter em mente, eu ia para neve, então eu precisava de coisas que me aquecessem, então eu precisava fazer essa lista. Depois disso eu ia para outros climas que não iam subir tanto justamente por causa do período que eu estava. Então você vai fazer a sua compra baseado nos lugares que você vai entender isso, né? Vai olhar no mapa, vai entender qual o clima que vai estar, as temperaturas que vai chegar, e isso vai facilitar muito o que você precisa. Eu não tinha absolutamente nada porque eu nunca fui na neve, foi a primeira vez que eu fui num lugar com neve. Decidir qual casaco comprar e tal foi muito complicado justamente porque eu precisava entender essa necessidade, porque eu só ia usar uma vez e depois eu ia para lugares que não tinham neve, mas também não estavam muito quentes, mas também eu não sei se era tanto frio para precisar usar aquele casaco, mas eu precisava que isso atendesse. Isso serviu para roupa, para bota. Tive que comprar uma bota. Tenho, mas ela servia para trekking não, porque é uma bota impermeável. Então, calça impermeável, blusas impermeáveis, botas impermeáveis, por quê? Porque isso facilita os lugares molhados que você vai. Porque às vezes você vai num site genérico e compra alguma coisa impermeável e quando você vai testar não é. Quando você está nessas lojas que são específicas desse tipo de produto, então ela sempre tem na descrição lá, realmente impermeável, a quantidade de água que ela está falando que isso suporta, né, enquanto bate. Isso é importante você ler na hora que você for comprar, e isso entendendo para onde você está indo. Eu tenho uma questão de economia de coisas. Eu não faço questão de levar 2, 3, 4 pares de sapatos. Eu queria uma bota que eu fosse usar 24 horas toda a minha viagem. Fora isso, apenas uma sandália para usar em casa e era isso. Então eu entendi que eu precisava de uma bota impermeável que tivesse um tecido dentro que fizesse um aquecimento importante. Calça impermeável, porque a depender do lugar da neve e tal, ela ia bater, ia voar, não ia infiltrar. Mas até a impermeabilidade tem limite, tem que entender exatamente a milimetragem justamente para não passar isso. Bom, sobre o frio, eu tinha pesquisado bastante. Eu entendi que para onde eu ia, que era o Ushuaia, que era o lugar mais gelado até então, eu não passaria de menos 5 graus. Então, quando você vai comprar, por exemplo, a jaqueta de cima, ela tem ali na descrição, suporta até menos 10 graus. Beleza, então eu falei, isso aqui atende. Então, como eu me preparei com roupa em relação a isso? Primeiro a pele, que é uma mais justa que você coloca aqui, então tanto a blusa quanto a calça. Comprei 2.
A segunda, que eles chamam de fleece, enfim, uma coisa mais de boa, mas também com um tecido que aquece. E aí eu viria com o casaco, que é até menos 10 graus, e colocaria por cima. Tudo isso serviu perfeitamente. Eu não passei frio. Embaixo eu tinha comprado a calça térmica e a outra que era a calça impermeável. Então a impermeável e a outra embaixo. E aí eu usava a bota e mesclava ali entre uma meia e outra. Comprei apenas uma meia, que era para lugar bem frio, e as outras eu comprei meias normais, mas pra neve acredito que aquelas que tem umas camadas assim, você vê que ela é diferente, é o mais indicado, porque você não vai sentir frio nenhum mesmo. Tem uma parte que eu compro hoje, coloco aqui no pescoço. Aquilo eu comprei um que ele vira um gorro também, então você pode colocar ele aqui em cima ou aqui, e isso facilita muito, a depender do lugar que você tá, o vento é muito gelado, e isso vai facilitar muito. Cara, pra mim, isso que foi a combinação perfeita.